Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Esperamos que estejam todos bem e que estejam todos se cuidando, tomando todos os cuidados necessários, lavando as mãozinhas, passando álcool em gel e usando máscara. A Tiana e a tia Michelle estão morrendo de saudade de vocês e estamos ansiosos para que todos estejamos juntos novamente. A nossa atividade de hoje será muito legal. Será sobre a musiquinha A Canoa Virou. Quem aí conhece? Espero que todos conheçam nossa musiquinha de hoje. E nossa atividade está no campo de experiência Corpo, Gesto e Movimento, Traços, Sons, Cores e Formas. E tem o objetivo de proporcionar a expressão corporal, desenvolver a linguagem oral e o ritmo, trabalhar a construção da identidade da criança. Então, vamos lá para a nossa musiquinha de hoje? Olha só o que a Tiana tem aqui. É um barco. Que tamanho de barco é esse? Nós vamos usar ele para fazer nossa atividade de hoje. Vamos lá então para a nossa musiquinha? A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Alice Moura que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Alice Moura lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Alice Santos que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Alice Santos lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Ana Luísa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Luísa lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Antonella que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Antonella lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Arthur que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Arthur lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Claudinei que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Claudinei lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Davi Miguel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Davi Miguel lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Diana que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Diana lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Elisa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Elisa lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Enzo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Enzo lá do fundo do mar. A
canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Fernando que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Fernando lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Henrique que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Henrique lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do José Henrique que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o José Henrique lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Júlio que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Júlio lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Lívia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maitê que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maitê lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Maria Eduarda que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Eduarda lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Manuela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Manuela lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Miguel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Miguel lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Mirela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Mirela lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Pietro que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pietro lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Vitória que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Vitória lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá, as crianças do maternal 1 não sabem nadar. E aí, crianças, gostaram da nossa musiquinha? Ai, agora, para a nossa atividade, nós vamos precisar da ajuda do papai e da mamãe. Junto com as crianças, papai e mamãe, vocês vão confeccionar um barquinho de papel usando uma folha de sulfite. Pode ser branca ou colorida. Vocês vão confeccionar um barquinho igual esse da tia Ana, mas tamanho menor, é claro. No final da apostila tem o passo a passo de como fazer o barquinho de papel. Quem não tiver a apostila em casa, eu vou estar disponibilizando no final do vídeo uma imagem do passo a passo para vocês, certo? Vocês vão fazer o barquinho de papel e deixar que as crianças se divirtam com ele,
Brincando pode ser numa bacia de água ou na banheira, certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que todos tenham gostado. Um beijo e até a próxima atividade.